E se eu te dissesse que existe uma profecia bíblica tão clara sobre os reinos do fim que muitos preferem não falar dela? Uma visão escrita pelo profeta Daniel há mais de 2 milênios, que descreve com uma precisão impressionante como impérios se levantariam e cairiam até chegar a um último poder que dominará o mundo inteiro. E o mais impactante é que essa profecia esquecida não fala apenas do que aconteceu na história antiga, mas também revela os cenários do tempo presente e do que ainda está por vir nos últimos dias. Imagine Daniel, um jovem cativo na Babilônia, recebendo visões tão intensas que o deixaram sem fôlego e doente durante dias. Não eram símbolos aleatórios, mas mensagens divinas conectadas diretamente ao futuro da humanidade. Muitos hoje se perguntam como será o fim, mas a verdade é que a Bíblia já traçou o mapa séculos antes. E dentro desse mapa, a profecia dos reinos de Daniel se torna um alerta que não podemos mais ignorar. O fascinante é que, quando olhamos ao nosso redor, vemos sinais que parecem se encaixar perfeitamente no que Daniel escreveu. Potências globais disputando o controle, alianças sendo feitas em segredo, sistemas que parecem indestrutíveis e, no entanto, estão destinados a cair sob o juízo de Deus. Isso não é teoria, e é a palavra profética, nos chamando a abrir os olhos e compreender o tempo em que estamos vivendo. Ao abrirmos o livro de Daniel, encontramos um profeta jovem longe de sua terra, vivendo sob o domínio de um império estrangeiro. E é no meio desse exílio que ele recebe visões que ultrapassam seu tempo e chegam até nós. Daniel não apenas interpretou sonhos de reis, mas também viu com seus próprios olhos espirituais o desenrolar da história humana, o surgimento de reinos, a glória passageira dos impérios e a ascensão de um poder final que tentará submeter o mundo nos últimos dias. Cada besta que ele descreveu, cada chifre que apareceu em suas visões, não era um detalhe sem sentido, mas uma peça-chave do plano profético que Deus quis revelar ao seu povo. Pense no impacto de ouvir da boca de um anjo que impérios tão grandiosos desapareceriam um após o outro, como pó ao vento. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Todos foram anunciados séculos antes. E o que mais estremeceu Daniel foi perceber que depois deles viria um reino diferente, um sistema muito mais feroz e enganoso. Um poder que teria em suas mãos multidões e perseguiria os santos nos dias finais. Se Daniel, um homem fiel, tremeu ao ouvir essas palavras e adoeceu ao contemplar o futuro, como não vamos nós estremecer hoje, que vemos com nossos próprios olhos sinais que se alinham com a visão dele? A mensagem não é apenas histórica, é profundamente atual. Cada linha escrita naquele livro é um lembrete de que Deus controla a história e de que nada do que vemos no mundo acontece por acaso. Agora, seja sincero. Você já sentiu que os acontecimentos de hoje se parecem demais com aquilo que a profecia bíblica descreveu milhares de anos atrás? Quando lê sobre guerras, alianças entre nações, crises econômicas e sistemas cada vez mais opressores, não parece que estamos vendo com nossos próprios olhos o que Daniel e o que Apocalipse já haviam anunciado? Não é apenas história antiga, são sinais gritando que o tempo profético está em andamento. Quero te convidar a fazer algo muito especial. Escreva nos comentários: quero entender as profecias de Deus. Não é só uma frase, é uma declaração pública de fé e um ato de coragem em um mundo que prefere ignorar a verdade. E o mais surpreendente é que o seu comentário pode ser o empurrão que alguém precisa para abrir os olhos e reconhecer a urgência deste tempo. Cada palavra que você deixar aqui será como uma faísca de luz que pode iluminar o caminho de outros que buscam respostas. A visão que Daniel recebeu começa com uma imagem imponente. Bestas representando reinos, levantando-se uma após a outra, cada uma mais forte e dominante que a anterior. A primeira era como um leão com asas, símbolo de poder e conquista.
A segunda, como um urso que devorava sem piedade. A terceira, um leopardo com várias cabeças e asas, movendo-se com velocidade devastadora. Mas o mais inquietante não era a sucessão dos impérios, e sim o fato de que todos estavam sob o olhar de Deus, que já havia determinado o início e o fim de cada um. Nenhum desses poderes existia por acaso. Todos estavam sujeitos ao plano profético. O que mais impressiona nessa profecia é a precisão com que descreve não só a glória passageira de cada império, mas também sua queda inevitável. É como se o Senhor estivesse nos lembrando que, por mais brilhantes que pareçam as potências humanas, todas têm limite e todas cumprem um propósito maior. E ainda que para Daniel aqueles símbolos fossem desconcertantes, cada detalhe revelava uma verdade que atravessa os séculos. O poder humano é frágil e só o reino eterno de Deus permanece. O que mais abalou Daniel não foi apenas ver impérios surgirem e caírem, mas perceber que no fim surgiria um reino diferente de todos os outros, mais cruel, mais arrogante, com poder que alcançaria todas as nações. Esse sistema não dependeria apenas de exércitos ou territórios conquistados, mas da capacidade de subjugar povos inteiros sob sua influência espiritual, política e econômica. E quando olhamos para o mundo de hoje, é impossível não nos perguntar se já estamos vendo a sombra desse poder se espalhando sobre a humanidade. Os profetas anunciaram alianças entre potências, estruturas globais controlando o comércio, sistemas que parecem invencíveis, mas que, na verdade, estão preparando o palco para o cumprimento da profecia bíblica, o do Apocalipse. Descreve isso como uma rede que prende multidões, uma Babilônia moderna que concentra riquezas e seduz com promessas de segurança, mas que em uma única hora será derrubada. O inquietante é que muitos, mesmo conhecendo as Escrituras, continuam confiando cegamente nesses sistemas humanos, sem perceber que são armadilhas disfarçadas de prosperidade. Essa não é apenas uma advertência para os dias de Daniel, é um alerta urgente para a nossa geração. O profeta viu o que estava por vir e hoje nós estamos vivendo os primeiros sinais. A pergunta é: estamos preparados para discerni-los e responder a tempo? Se o que você ouviu até agora despertou em você a consciência de que as profecias bíblicas não são relatos antigos, mas alertas vivos para os nossos dias, quero te pedir algo bem simples. Clique em gostei agora mesmo, porque esse gesto ajuda a mensagem da Palavra de Deus a alcançar mais pessoas que precisam abrir os olhos antes que seja tarde. E se ainda não fez isso, inscreva-se e ative o sininho, porque cada novo estudo é mais uma oportunidade para fortalecer sua fé e compreender claramente os últimos dias. Lembre-se, enquanto muitos se perdem na confusão do mundo, aqui estamos desvendando juntos o plano profético que o Senhor deixou escrito para nos guiar. Cada vez que você apoia este conteúdo, está semeando luz em meio à escuridão e se tornando parte de uma comunidade que deseja caminhar na verdade. O que mais estremeceu o profeta? Daniel foi a aparição de um quarto reino, diferente de todos os anteriores, representado por uma besta terrível e espantosa, com dentes de ferro e garras de bronze que devorava e esmagava tudo pelo caminho. Não se parecia com o leão, nem com o urso, nem com o leopardo. Era algo muito mais feroz, além da sua compreensão. E no meio dessa visão surgiram 10 chifres, símbolos de poder, alianças e forças que se levantariam nos últimos dias. Mas o que realmente o deixou sem ar foi ver que entre esses chifres surgiu um pequeno, aparentemente insignificante, que cresceu até dominar os demais. E com boca arrogante lançou palavras contra o Altíssimo e perseguiu os santos do Senhor. Esse é o clímax da profecia bíblica. Um poder que começa pequeno, mas se torna a força mais enganosa e devastadora da história. Muitos estudiosos o identificam como o Anticristo, um líder ou sistema global que
que surgirá com aparência de paz e segurança, mas cujo propósito será se opor diretamente a Deus. E o inquietante é que o próprio Daniel viu esse poder prevalecer por um tempo, oprimindo o povo fiel. Mas também ouviu que o seu fim já estava decretado, que não seria destruído por mãos humanas, mas pelo juízo do Deus eterno. Imagine o peso dessa visão. Um poder que parece invencível, controlando nações e povos, mas que, na verdade, só existe porque faz parte do plano profético que está prestes a se concluir. Cada palavra dessa visão nos lembra de que estamos diante de algo muito maior que política ou economia. Trata-se de uma guerra espiritual que definirá o destino do mundo. E agora você entende por que essa profecia esquecida de Daniel é tão crucial para o nosso tempo. Ela não anuncia apenas a queda de impérios passados, mas expõe o surgimento de um poder final que tentará governar o mundo nos últimos dias. Esse pequeno chifre que cresce até dominar o que parecia inabalável é um alerta claro para nós, um sinal de que o palco já está montado e o relógio profético continua avançando sem parar. Por isso, quero te convidar a não ficar em silêncio. Clique em gostei agora mesmo, porque cada apoio faz com que esta mensagem alcance mais pessoas que precisam despertar para a palavra profética antes que seja tarde. Inscreva-se e ative o sininho, porque os próximos estudos vão aprofundar ainda mais no que Deus revelou para este tempo. E acredite, você não vai querer perder o que vem por aí. E escreva nos comentários esta declaração de fé. Espero no reino eterno de Deus. Suas palavras não apenas marcarão o seu compromisso, mas também podem ser a faísca que inspire outra pessoa a se apegar à esperança em meio a tanta confusão. E se essa revelação te impactou, prepare-se, porque no próximo vídeo veremos como outra visão de Daniel revela detalhes ainda mais impressionantes sobre o destino de Israel e da igreja na reta final da história.